Olá, meus amigos, e aí, maravilha? O caminho é Jesus, mas a verdade é que nós precisamos aprender muito mais do que isso. O caminho é Jesus. E qual é a maneira de realmente nós conseguirmos vitórias no reino dos homens e no reino de Deus? Algumas igrejas, elas estão crescendo absurdamente. E num crescimento doente. Um monte de gente aí aceitando Jesus, mas que depois elas estão doentes. E estão doentes como seus próprios líderes estão doentes. Porque a motivação da maioria dessas igrejas que estão abertas o dia inteiro e tem lugares que é a noite toda. Ou seja, eu penso que uma igreja é como se fosse um hospital de emergência. Ela é um hospital e muitas vezes há uma grande emergência, porque você não sabe a hora em que o ser humano vai realmente pirar ou dar problema. E aonde esses homens aí que se dizem de Deus, eles estão crescendo. Eles estão com a igreja aberta e recebendo todo tipo de pessoa com todo tipo de problema. Mas qual é a motivação real desses homens e dessas igrejas doentes, igrejas que usam a Bíblia e usam o nome de Jesus, mas que de fato a motivação deles não são a salvação das almas? A motivação deles não é a preocupação das vidas irem para o inferno. A motivação deles é se dar bem. E tem até alguns que estão ali acreditando, são pastores até bonzinhos, mas eles estão ensinando a mesma coisa que os pastores errados, né? Que estão com motivação errada, estão ensinando. Esses pastores que fazem as pessoas ficarem bebendo água, criam paliativos para a fé, né, para poder a fé ficar sendo conduzida por eles, né? E essa é a verdade. Infelizmente, estamos vivendo uma época onde o crescimento é grande, mas a motivação está errada. O mundo, os homens naturais perceberam que só porque tem a fé em Jesus querem se aproveitar da situação. Querem se aproveitar da situação e a gente tem que entender que não podemos nos deixar levar por esses evangelhos doentes, que o objetivo desses evangelhos, que não é o de Cristo, é o de fazer riqueza. E com isso tem destruído a imagem das verdadeiras igrejas, das igrejas que estão fazendo a obra como tem que ser feita. Eu creio que Jesus não está muito feliz com a maioria dessas igrejas. Nós, como igreja viva, pessoas, precisamos aprender a ter comunhão com Deus diariamente. E na comunhão com Deus é que nós sabemos a vontade dele para liderar a nossa vida. E liderando a nossa vida na vontade do Espírito, é que nós conseguimos fazer com que pessoas venham para Cristo.
porque as pessoas não vêm para Cristo apenas para o conhecimento da palavra, mas para o arrependimento de pecados. E quantos estão se batizando por arrependimento de pecados? Parece que esse evangelho virou moda. Ser crente virou moda. E as pessoas estão entrando para a igreja, mas elas não estão mudando de vida. Elas não estão sendo transformadas. Elas não estão querendo deixar o pecado. E por conta de pastores que estão interessados no dinheiro, têm aceitado esse tipo de pessoas, até mandando na igreja, ordenando na igreja. Tem pastores que dão cargos para pessoas que não se converteram de verdade. Não se converteram, e essas pessoas estão nas nossas igrejas porque elas dão um bom dízimo. Não há conversão, há convencimento, e o convencimento não dá salvação e transformação de vida. A igreja atualmente ela tem que ter uma urgência de pregar o evangelho real e não aceitar esses irmãos que falam Você pode aceitar na sua igreja qualquer um, mas, meus irmãos, pessoas que falam macios, pessoas que andam rebolando, pessoas que andam levando as irmãs para a cama. Que evangelho é esse? Modo de se vestir sensual dentro da igreja. Como pode acontecer um negócio desse? As irmãs andando com cofrinho em tudo quanto é lugar. Aonde que essas pessoas se converteram? A maioria aí que eu tenho visto são pessoas cheias de ódio, pessoas que têm tratado mal os seus irmãos, tratado mal mesmo. Eu tenho visto no dia a dia, eu que trabalho dirigindo, tenho pego crentes destratando, falando coisas terríveis. Esses perfis dos crentes de hoje são um perfil de pessoas que estão enchendo as nossas igrejas, se dizendo crentes e dando muito mau testemunho. Pois é. Aí eu pergunto, será que a culpa é só delas ou o pastor não está culpado disso tudo? Por quê? Porque quer ganhar pessoas para Jesus. Eles querem ter a fama de ter batizado pessoas, querem ter a fama de poder ter conseguido encher as igrejas. Mas é muito bom que a igreja seja cheia, mas é melhor ainda quando os pastores pregam o evangelho que faz com que os irmãos andem com Deus, não um evangelho que faz com que os irmãos caminhem no pecado. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus é pregar o evangelho vivo, verdadeiro. As pessoas pensam que evangelho tem receita de bolo. A receita do bolo do evangelho é andar em comunhão com o Espírito Santo. E isso não depende do pastor, não depende de ninguém, depende de cada um. Mas o nível de educação, que os pastores estão dando é muito fraco. Estão aceitando qualquer coisa para poder ter membros, e para ter membros para poder ter seu pagamento no final do mês. Essa é a verdade. Precisamos ter compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, porque senão fica muito fácil o mundo querer esse evangelho, o evangelho que pode tudo e que não tem nada a ver. Por isso eu conclamo os irmãos, líderes, pastores, não aceite essa motivação maligna
de achar que a igreja tem que ser um local profissional. A igreja é o lugar aonde Deus tem que orientar e governar as pessoas, e não um lugar de oba-oba, um lugar de se fazer, um lugar aonde as pessoas vivem de qualquer jeito. Precisamos ter princípios, e princípios precisam ser vividos e não quebrados. Há muitos lugares que igrejas não enchem porque tem princípios quebrados, e precisamos mudar essa história no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. Um abraço, meus amigos e irmãos, tudo de bom.